Bom dia, bom dia, bom dia! Dia 15 de novembro de 2025. Hoje a gente completa 15 dias do nosso desafio da costura criativa. Conta pra mim, você conseguiu fazer as 15 peças? Você fez peças a mais, em quantidade a mais, né? Essas 15 peças, mas de alguma delas, alguma você fez mais que uma? Você já vendeu? Você já deu de presente? Você já usou na sua casa? Conta pra mim, o que a gente fez assim até agora, né? Vamos para a próxima aula agora? Hoje a gente vai fazer um cobre bolo, que é a coisa mais fofa do mundo. Vamos lá? Gente, vamos fazer o molde do cobre bolo, então? Olha só, eu vou precisar de um retângulo de 30 centímetros de largura por 26 centímetros de altura. Então, 30 aqui por 26 aqui. Na altura do 26, eu vou marcar aqui, ó, um risquinho, dá pra ver aí? Ó, de 14. Daqui pra baixo até aqui, 14. Vou dobrar ao meio, deixando aqui, ó, na altura, tá? Aqui, ó. Certo? O meu pontinho tá aqui, do 14. Eu vou vir aqui onde tem a dobra, lá na pontinha da dobra, e eu vou arredondar. Veja. Tá vendo aqui? Vou cortar. Corte com a sua tesoura de papel. Aqui em cima, eu vou fazer assim, um cortezinho, pra deixar aqui um pouquinho retinho, você vai ver, quando eu abrir. Olha só, aqui tinha uma voltinha, assim, eu só 1 centímetro pro lado, 1 centímetro pro outro, e eu deixei retinho. Ó. Dá pra perceber que aqui, ó, ficou retinho, ó. Tá? Quanto? Só um piquezinho, ó. Quando eu arredondei aqui, ele vinha parar um pouquinho aqui em cima. Ia ficar assim, ó. Aqui assim. Eu fui lá e tirei essa pontinha de cima pra deixar aqui retinho. Tá certo? Daí, então, eu vou pegar o filó. O filó é uma espécie de tule. Deixa eu jogar esse papel fora. Ele é uma espécie de tule, mas ele é mais grossinho, tá? Ele é mais firme. E as bolinhas dele aqui, a aberturinha dele também é um pouquinho maior, tá? E o filó, ele é um pouquinho chatinho, porque o bichinho escorrega. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu molde e colocar assim aqui, ó. Ó. Tá? Deu mais ou menos aqui. Eu vou dobrar. Coloca o molde aqui pra ver se é isso mesmo. Tá sobrando muito. Ó. Tá? E eu vou precisar de 4 partes. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou dobrar ele aqui de novo, pra me dar uma terceira parte. E vou dobrar aqui pra me dar a 4ª parte. Vou dobrar ele aqui certinho, ó. Vai caber de assim, tá vendo? E aí, eu vou alfinetar. Eu vou alfinetar ele todinho aqui e vou alfinetar o meu molde também, tá? Eu já fiz todo ele alfinetadinho no branco, no filózinho branco. Aquele ali é no filózinho bege. Ó, pra adiantar aqui, tá certo? Alfinetei todinho o filó ao redor e alfinetei o molde também, ó, tá? E agora, então, eu vou cortar o meu molde. Bem certinho aqui, ó. Tá dando pra ver que eu tô cortando ele, ó?
bem certinho. Tirar a pontinha do alfinete. Ó, cortei o filó certinho aqui no molde. Vou fazer isso no molde todo. Estando alfinetado tanto o entorno quanto o molde, me garante que todos os lados do filó estarão cortados certinho, tá? Então, ele ficou com uma base de 30, aqui, daqui aqui, 14, dobrei no meio, ó. Dobrei ao meio e arredondei aqui e tirei a pontinha. Ficou assim, nós ficamos, então, com 4 partes do filó. Bom, gente, vamos lá? Então, eu já cortei as 4 partes de filó, né? Vou precisar de 4 pedaços de tecido de 8 de altura por 30 de largura. O tecido externo eu estruturei na manta. Vou precisar de 4 pedaços de tecido interno, de 8 por 30 também, 8 de altura por 30 de largura. Vou precisar de um pedacinho de tecido de 10 por 8. Aí, na parte aqui do 8, eu vou dobrar ao meio, assim, vai ficar com 10 aqui e 4 aqui, certo? Abro, dobro de novo as 2 pontas pro meio, dobro aqui e vou lá e vinco no ferro, tá? Essa daqui vai ser a nossa alcinha. E vou precisar de viés, tá? Eu fiz o viés com o próprio tecido, eu cortei faixinhas de 5, tá? Ó. Depois eu dobrei do meio, 2 vezes no meio de novo, depois dobrei uma outra vez e vinquei direitinho no ferro, tá certo? Eu vou fazer agora a estruturação do cobre-bol. Eu preciso ver se o meu tecido tem direção, se ele tem um sentido. Então, por exemplo, se tivesse bonequinho aqui, a cabeça tinha que estar pra cima, não é? E aí, o filó vai ficar assim, pra cima também, não é? Então, eu preciso verificar direitinho a costura. Então, deixa eu ver aqui. O meu é assim, ó. Eu quero ele assim, tá? Essa daqui é a parte de cima. Eu vou pegar o meu filó e vou colocar assim, ó, a parte reta dele na parte de cima aqui do meu tecidinho. Eu já faço esse processo de uma vez só, tá? Mas eu vou fazer aqui em 2 etapas pra quem não gosta de alfinetar, tá? Se você quiser alfinetar, então, você já vem aqui e já coloca o seu tecidinho direito com direito e costura tudo de uma vez. Só que tem que alfinetar, tá? Se você não quiser alfinetar, o que você vai fazer? Você vai colocar o filó aqui em cima e vai passar uma costurinha bem na beiradinha. Bem na beiradinha do filó. Com o tecidinho. E aí, depois, então, você vai colocar a sua parte interna aqui. Agora sim, costura com pé de máquina. Se você alfinetou ou clipou, né, usou aqueles clipezinhos assim,
você já pode fazer essa etapa aqui de uma vez, não precisa colocar o filó na beiradinha não, igual eu fiz na outra, tá? E aí você já costura com um pezinho de máquina. Retrocesso no início, retrocesso no final. E aí, ó, quando você faz isso daqui... Ai, vem cá, meu bem. Ó, tá vendo? Já fica tudo no lugar. Pra eu dar acabamento aqui embaixo, o que eu vou fazer, ó? Eu vou deixar o meu tecido estampadinho pra cima. Eu vou vir com o meu filó e eu vou enrolando ele. Ó, enrolei, tá vendo? Vou vir com este tecido e vou costurar aqui em cima, ó. É aquela técnica rocambole de fazer pano de prato, tá? E aí, costurinha, pé de máquina. Se você se sentir mais segura, alfineta ou coloca aqueles clipezinhos e costurinha, pé de máquina. Feito isso, nós vamos desvirar. Eu tô usando a manta R2, é difícil de desvirar com ela, mas dá certo, tá? Então, ó, primeiro eu dou uma puxadinha assim, ó, tá? E aí eu vou puxando o filó e o tecidinho. Cuidado pra você não arrebentar o seu filó, porque às vezes ele rasga, tá? Então, quando você for puxando, puxa com amor e com carinho. Ó, aqui você vai abrindo aqui, ó, e vai puxando o seu tecido lá e ajeitando esse daqui aqui. E você vai desvirar. Com a manta R1 é mais fácil. Se você quiser estruturar, já falei que eu não gosto muito, mas tem gente que prefere, ou tem cidade que não tem outro estruturador, pode estruturar com a entretela, pode estruturar com o feltro, né? Eu não gosto muito do feltro, mas se quiser também aqui não tem problema. E vai puxando devagarzinho, com amor, com carinho, com atenção. Chega uma hora que tudo desvia. Ó, vai ficar bagunçadinho assim, você ajeita. Deixa eu pôr minha tabuinha aqui em cima, pra eu poder passar isso daqui. Daí eu vou passar os dois lados. Cuidado pro seu ferro não pegar no seu filó, tá? Porque como ele é um tecidinho sintético, ele pode dar uma derretida, uma desmanchada aí, tá? Lembrando que você precisa ajeitar de uma tal forma que o tecido da frente não apareça no tecido de trás e o de trás não apareça na frente, tá? E é nessa hora aqui do ferrinho que você vai ajeitar isso. Você, além de assentar a sua costura, você ainda consegue grudar o tecido, os dois tecidos na mão. Tem gente que gosta de quiltar isso aqui. Se quiser fazer um quilt, uma telacê, você faz, tá? Eu não vou fazer. A ideia aqui é fazer a peça mais rápido possível pro nosso desafio da costura criativa, né? E você depois, se você quiser, você coloca o seu enfeite, né? Se você quiser colocar aqui, ó, uma rendinha, então você vai colocar o tecido, a rendinha, o filó e depois o tecidinho laranja, naquela hora que a gente faz aquele sanduíche inicial, tá? E aí você vai passar um pesponto aqui e aqui, bem na beiradinha. Se você preferir passar o pesponto com um pezinho de máquina, também não tem problema, tá? Você pode passar. Eu gosto do pesponto sempre na beiradinha.
corta os excessos de tecido, se ficou, de linha. E agora a gente vai pra montagem. Eu já fiz os outros 3 aqui pra adiantar, tá? Você vai fazer isso nos 4 lados. Eu já fiz os outros 3 pra adiantar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um forrinho com um forrinho e vai passar uma costurinha na beirada. Mudei meu ponto aqui, porque toda vez que eu faço o pesponto, eu mudo pro 4, né? Vou pra costurinha, vou mudar para o pontinho número 3. Retrocesso no início, retrocesso no final, e eu vou costurar esta parte, inclusive o filó. Então, toda essa lateral aqui, tá certo? Até a metade aqui em cima, ó. Lembra que quando eu cortei, ficou essa parte reta? Então, nessa metadinha aqui, ó. Ó. Tá bom? Então, tem um biquinho aqui, outro biquinho aqui, por causa daquela parte reta. Lembra quando eu curvei e dei um piquezinho aqui? Tá? Então, no meinho dessa parte reta, eu vou passar, então, a costurinha. Toda essa lateralzinha aqui até o meinho. Pode passar na beiradinha. Quem tá na doméstica e quiser passar um zigue-zague aqui, pode também. Então, ó, chegou aqui no meinho, eu dou um retrocesso e tiro da máquina. É assim mesmo, viu, pessoal? Não tá errado não, ó. Vai ficar essa costurinha aparente aqui, mas o lado de dentro não vai, tá? É assim mesmo, porque a gente vai pôr o viés aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer com o outro pedacinho. Então, ó, parte de dentro com parte de dentro, encaixa direitinho e você vai, ó, esse pedacinho aqui, ó, de um lado tem que estar certinho com o outro aqui, ó, tá? Ele tem que casar, não pode formar degrau aqui, tá? Ele tem que estar bem certinho aqui um com o outro. E vou costurar na beiradinha até chegar no mesmo meinho lá do filó. Então, retrocesso. Ele escorrega, então você vai segurando, vai colocando no lugar, tá bom? Olha só, já ficou com 3 ladinhos colocados. Daí eu vou pro último. Então, mesma coisa. Partinha de dentro com partinha de dentro. Costuro um retrocesso. Vou ajeitando isso daqui.
depois, ó, é só juntar o quarto ladinho com o primeirinho lá que a gente fez. Ficou então montadinho aqui, ó, o nosso, ó, tá vendo aqui? Tá? Já assim, ele tá bom, né? Só que eu preciso dar acabamento nisso daqui. Então, eu vou colocar o viés. Gente, eu vou dobrar ele aqui assim, ó. Antes de colocar o viés, eu vou mostrar uma coisinha pra vocês. Eu vou colocar o viés, ó, deste ladinho aqui, vou passar aqui e vou vir até esse aqui. Na mesma, eu vou começar aqui e terminar aqui, passando no entorno. Só que quando eu chegar aqui em cima, ó, no filó, eu vou encontrar os biquinhos aqui, ó, todo costurado, certo? Para que o meu viés, quando eu estiver passando ele venha aqui, assim, eu preciso ter um espaço. Não dá muito pra mostrar, porque o filó, ele é assim, buraquinho e branquinho, mas eu vou ter que ter um espacinho aqui. O que eu vou fazer? Dobra direitinho isso aqui assim, ó. Você vai ver que ele mesmo vai dobrar quando você fizer. Você vai pegar a sua tesoura e você vai vir aqui, ó, e vai dar um piquezinho só pra soltar, ó. Você cortou aqui, ó, tá? Você veio aqui assim, no meio deles, ó, a tesoura tá lá dentro, no meio deles. E você vai dar um piquezinho aqui suficiente pra caber o seu viés. Você vai encaixar o seu viés ali e vai ver. Coube o viés, tá suficiente o piquezinho, tá bom? Então, você vai pegar só aqui, ó, tá? Deixa o resto pra lá, ó. O resto todo tá pra lá. Vai pegar só esse aqui. Vai vir aqui no seu viés. Vai dar uma dobradinha aqui pra dentro. E vai vincar. Você vai colocar esse negócio aqui. E vai dobrar o seu viés. Aí sim, obrigatoriamente, você vai ter que ou alfinetar ou clipar. Por quê? Eu estou colocando o viés de uma única vez. Quando eu prender isso aqui, os dois lados vão ficar presos, tá? Tá? E aí, ó, você vai colocar o seu alfinetinho bem na beiradinha onde você vai passar a sua costura e vai verificar que ele esteja bem na beiradinha do lado de lá também. Onde o alfinetinho passar é onde vai estar a sua costura, tá bom? Pra não demorar muito aqui a aula, eu vou alfinetar tudo e já venho mostrar, tá bom? Bom, gente, já tá todo alfinetadinho aqui, tá? E agora eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui do viés, tá? O viés não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Ele só precisa ser colocado com carinho, tá? Devagarzinho, prestando atenção que a costura que tá aqui
tem que estar aqui atrás também prendendo, tá bom? Na máquina industrial não precisa fazer isso que eu vou fazer agora, mas na maioria das domésticas aqui fica muito grosso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó, não da beiradinha, a gente vai começar daqui, ó, mais ou menos, tá? Deixa um dedinho aqui, vem aqui, começa, faz todo o seu processo, tá bom? Vai tirando o seu alfinetinho de pouquinho em pouquinho e vai passando a sua costurinha. Deixa eu pegar um alfinetinho maior aqui para ir me ajudar. Ó, você tá vendo que eu tô colocando bem devagarzinho, ó. E aí, quando eu olhar aqui atrás, ele tá todinho costuradinho certinho. Não tenha pressa. Vai ajeitando devagarzinho aqui na sua costura. Eu fiz o viés de tecido, mas hoje em dia no mercado, hoje em dia não, já faz um tempão, né? Existem viés, um viezinho de algodão. O viés de cetim ele é caro, tá? Mas o de algodão é mais tranquilo. E existem diversos modelinhos do viés já estampadinho, tá certo? Você encontra ele poá, xadrez, de florzinha, de bichinho. Ó, e você vai sempre posicionando, nunca puxe o seu viés, gente, só apenas acomode o viés no lugar e vai com a máquina. Não puxa, que é pra ele não dar preguinhas, tá? Quando chegar aqui em cima, você vai pegar esse... Lembra que a gente cortou um pedacinho? Você vai pegar esse negócio aqui e vai puxar pra baixo aqui assim, tá? Pra que você não costure ele. O segredo do viés é ir devagarzinho e não puxar. A gente tem uma certa mania, né, de querer puxar as coisas, puxar tecido, puxar o viés, puxar o zíper, tá? A gente precisa aprender a controlar que os tecidinhos, as coisinhas, elas devem ser colocadas só acomodadas assim, ó, acomoda e vai, tá bom? A única coisa que a gente puxa bem assim é elástico, né? Que aí a gente quer franzir, quer deixar ele num lençol, por exemplo, de elástico, né? Chegando aqui no final, corta o excesso. Olha lá. Dobra da mesma forma que nós dobramos aqui, tá bom? Ó, só que você vai fazer aqui na peça. Então, você vai pegar, vai dobrar o seu viésinho aqui, ó. Sua peça tá aqui, você vai pôr ele aqui para que ele faça esse acabamento bonitinho. Coloca todo mundo lá pra dentro. E retrocesso, tá? Ele ficou, então, costuradinho dos dois lados. Quando a gente for passar isso aqui, vai ficar bem bonitinho. Você se lembra que a gente não costurou a beiradinha desse aqui? O que a gente faz? Agora a gente põe esse pedaço que já tá um pouquinho costurado aqui na máquina, dá um pequeno retrocesso aqui e vai até o final e faz o retrocesso.
Isso vai garantir na sua máquina doméstica que não fique bololando todo o seu trabalho lá embaixo, tá? Porque às vezes a máquina doméstica não tem tanta força para você puxar. Se você souber fazer aquela técnica de calçar o seu pré-calcador aqui, ó, porque aqui tá alto, né? Por isso que ele nunca vai. Se você calçar aqui, ó, colocar um calcinho, você pode pegar de repente um papel sulfite, dobrar assim umas 4 vezes e colocar aqui embaixo pra ficar nessa alturinha aqui. Aí você consegue fazer sem ter que fazer esse pedaço que eu fiz agora, tá? Mas se você não quiser calçar, não tem problema, você faz desse jeitinho que o acabamento vai ficar impecável. Opa! Olha só. Tá bom? Se certifica de que todo o seu viés foi passado. O que você vai fazer agora? Lembra que a gente cortou aquele pedacinho aqui? Eu coloquei um alfinetinho para segurar, que facilitava a minha vida, tá? Agora, deste outro lado aqui, ó, 2 lados já foram colocados. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do viés para esses 2 ladinhos aqui. Eu vou fazer e já vem. Já coloquei o viés dos 2 lados, ó. Ele vai parar bem bonitinho assim, tá? O que a gente vai fazer agora? Ó, aqui ficou assim, separadinho. Sabe aquela nossa faixinha? Então, a gente vai passar aqui uma costurinha de cada lado. Vai dobrar ao meio. Eu vou só prender a pontinha aqui pra ficar mais fácil na hora de explicar pra vocês. Passei uma costurinha de cada lado, dobrei ao meio e prendi aqui. Essa partinha aqui eu costurei, eu vou colocar aqui, ó, lá no meinho dele, tá? Vou colocar aqui e vou passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui pra prender. Pode alfinetar, pode clipar ou pode só segurar como eu fiz. Aí você vem aqui, passa um retrocesso aqui, vai ali, procura fazer na mesma costurinha do viés e passa um retrocesso aqui também. Você se lembra do lacinho que nós fizemos na luva? Se não lembra, vai lá dar uma olhada no vídeo da luva. Se você quiser colocar um lacinho aqui, ó, vai ficar bem bonitinho, tá? E, gente, tá pronto aqui, então, o nosso cobre bolos, ó, tá? Tá bem durinho aqui, vai manter ele em pezinho. Aqui a alcinha pra gente puxar, certo? Vai colocar o bolinho lá dentro, ou o alimento que você quiser, né? Tá? E pra guardar, gente, ó, quase não ocupa espaço. Olha isso aqui, né? Dá pra colocar dentro da gaveta, dá pra virar assim, ó, e dobrar. Olha o tamanhozinho que isso aqui fica, parece um paninho de prato, tá bom? Gente, é facinho de fazer, explicar demora mais tempo, né? Mas é rápido de fazer. Dá pra você fazer alguns modelinhos, algumas estampinhas, algumas cores diferentes, pra você ter opção de venda, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até amanhã na nossa próxima aula.